E aí, já conhece a loja da Tati? Vai lá dar uma olhadinha que tem vários produtos super legais. Ir no ginecologista é extremamente necessário, eu vou a cada 6 meses porque eu sou meio hipocondríaca, mas tem várias coisas que são muito constrangedoras. Se você é homem e não sabe de nada disso, fica aí. Se você é mulher, fica aí que você vai se identificar pra caralho. Tô muito vlogueira, né, youtuber. Fique aí, você vai se identificar pra caralho. Curta esse vídeo, compartilhe. Porque elas falam com essa vozinha também, as pessoas no YouTube, eles falam com uma voz angelical, não a voz de travecão. Bom, pra começar, antes de mais nada, você chega num consultório ginecológico que você marcou uma consulta há 1 mês atrás. Se você tiver sorte de ter continuado viva até o dia da consulta, você chega no consultório e você tem que esperar mais ou menos umas 2h30 ainda de atraso. É padrão, gente. Isso aí é combinado na residência. Quando o cara vai fazer lá especialidade em ginecologia, eles já combinam isso. Vamos todos atrasar 2h30. Aí tem aqueles mais ousados que resolvem que vão ultrapassar esse limite e atrasam até 4, 5 horas. O que, tá mostrando? Parece que uma tá aqui, ó. Nossa, Camila falou que minha teta tá uma de um lado, outra do outro. A teta sobrando para todos os lados. Pausa para arrumar a teta. Figurino aprovado, vamos continuar o vídeo. Não mexe muito. As tetas na frente do Léo? Orgasmos múltiplos o Léo vai ter hoje. Não. Vou mexer só assim agora, robozinho, porque senão meu sutiã sai do lugar. Depois de toda aquela espera, que você fica lá, você já leu todas as revistas do consultório, você já olhou o Twitter, o Instagram, o Facebook, o YouTube, já assistiu todos os vídeos do Porta do Fundo, você não tem mais nada a fazer, falei tudo errado. Aí chega a hora de você se encontrar com o médico, e daí você senta de frente pra ele e ele vai te fazer as perguntas que a sua mãe gostaria de ter feito e nunca fez. Sua atividade sexual está dentro dos padrões? Tô brincando, ninguém faz essa pergunta não, mas convenhamos, essa pergunta sua mãe gostaria de fazer, é ou não é? Ele vai perguntar se tá tudo normal, se você tá sentindo alguma dor nas partes baixas, se você tá sentindo algum odor, porque às vezes acontece lá também, se você tem um parceiro só, se você tem parceiros múltiplos, se você usa anticoncepcional, como você faz pra se prevenir, qual foi a última vez que você foi no ginecologista, essas coisas que todo médico perguntaria, especialista de alguma coisa. Até porque provavelmente um médico de joelho perguntaria também se você tá sentindo algum odor, né? Na verdade, eu acho mais fácil um de nariz perguntar se você tá sentindo algum odor. Tum-tum. Eu não sei fazer o barulho. E aí, como se já não fosse constrangedor o suficiente, eles te mandam entrar no banheiro e arrancar toda a roupa e vestir a camisola. Perfeito. Ótimo. Você foi lá pra isso, pra ficar pelada, pro cara investigar o que tá acontecendo. Só que o grande problema está na camisola, que na verdade não é uma camisola. É um pedaço de papel que gostaria de ser um pano, que é todo aberto na frente, e você fica naquela dúvida de se você tem que usar a parte que é toda tampada aqui, na teta, ou se você tem que usar a parte que é toda tampada atrás. Eu sempre me confundo. Já teve uma vez que eu fui, vesti a parte que era tampada pra frente e fiquei com a bunda de fora, e aí a enfermeira falou que não, que era o contrário, porque eu tinha ido lá pra examinar as partes da frente, não as partes de trás, porque era meio óbvio, mas né, lesado do jeito que eu sou, já era esperado que isso ia acontecer. Como tá as tetas aí, Camila? Dentro do padrão. E uma coisa que eu não entendo nas mulheres, na verdade pode ser só na minha família, né, aquele bando de louca que tem lá. Mas então, elas sempre disseram coisas do tipo, ah, quando eu vou no ginecologista eu coloco uma calcinha mais nova. Minha mãe falava pra mim, troca essa calcinha furada, a gente tá indo no médico, esse tipo de coisa. Mas véi, você chega no médico e tira toda a roupa, ninguém vê a sua calcinha, foda-se a calcinha que você vai. Vai entender a lógica das pessoas. Beleza, foi pelada, aí tem uma maca mais alta, onde tem 2 hastes, que pra pessoa que tá indo lá a primeira vez, é muito estranho. Porque tem 2 hastes com 2 coisas de apoiar, assim, que mais parece uma balança de açougue. Sabe aquelas balanças antigas? É que eu sou de 1960, né? Naquela época tinha aquelas balanças da moça da justiça, que tipo, o cara põe um pezinho de um lado, o saco de arroz do outro. Primeiro ela te pesa, né? O que também é meio constrangedor. Tô brincando, né? Não, foda-se o seu peso. E aí você chega, deita na maca de barriga pra cima. E aí tudo se esparrama, meu amigo. Porque ela manda você abrir as pernas e apoiar os joelhos, as canelas, a batata da perna em cada uma daquelas hastes. Então vamos supor que aqui é as hastes. E vamos supor que eu sou a pessoa deitada. Já entendeu onde que eu tenho que botar a perna? Como é que fica mais ou menos a coisa, né? Sabe frango assado? Aquele de domingo que você compra? Que vem com a perninha cruzada? Então,
antes de ter cruzado a perninha, ele fica mais ou menos naquela mesma posição que a gente fica quando tá lá. Tudo arreganhado, a amostra. Daí vem o médico. E às vezes eu acho que o médico tá mais constrangido que você, porque tem muito médico que fala com você, mas não olha na sua cara, não olha no seu corpo, não olha na parede, o cara fica olhando pra cima assim, mexendo na sua teta pra ver se fazer exame de toque. E você sentiu alguma coisa diferente ultimamente? Essa consulta é de rotina? Pô, véi, olha pra mim, eu tô aqui, gente, você pode olhar na minha cara, não tem problema, não vou achar que você tá me assediando. Aí acabar a parte da teta, o cara às vezes aperta a sua barriga pra sentir o seu útero e tal, e vai para a parte terrível, que é enfiar um instrumento que se chama espéculo, que o espéculo nada mais é que uma espécie de alicate. Só que ele é um alicate com engenhosidade que vai fazendo o negócio abrir. É um macaco. Sabe macaco de carro, de trocar pneu? É mais ou menos aquilo. Só que ao invés de aumentar a distância entre o carro e o chão, ele aumenta a distância entre as suas duas pernas. Lá mesmo, onde você tá pensando. E o negócio é feito de alumínio, ferro, sei lá, pode ser até titânio, mas é gelado pra caralho. O cara enfia aquilo lá, sem dó, sem pagar jantar, sem fazer uma gracinha, sem elogiar, sem nada. Enfia e vai girando o negócio e aquilo vai te alargando, velho. Não bastasse isso, ele ainda vem com um negócio que parece um cotonete gigante, enfia lá no seu útero e passa assim, ó, e coloca aquilo dentro de um potinho. Às vezes, se você não é mais virgem e se o médico é bom, ele já tem um ultrassom intravaginal que ele já vai colocar, que é tipo um vibradorzão mesmo. Que ele bota um plástico parecido com uma camisinha mesmo. Às vezes é até uma camisinha, eu não sei. E enfia lá na sua xereca e fica mexendo aquilo lá pra ver o seu útero. Eu faço assim, parece que o cara tá tipo cozinhando um bolo, né, na sua vagina. Mas não, é delicado. E aí ele te mostra num visorzinho como você é por dentro. E aí tem aquelas pessoas que se acham muito bonitas por dentro, é nessa hora que você percebe que não! E aí se já tem alguma coisa problemática, o cara já te fala, olha, aqui tem uma feridinha, olha, aqui tem uma criança, meu Deus, agora fudeu tudo mesmo. Nunca aconteceu comigo ainda. Então, como que chama? É exame de quê? Papa Nicolau. Tá aí, ok, o cara já conferiu todas as coisas, deu uma olhada geral, o capô de fusca tá normal, então ele vai deixar você se vestir, você levanta com aquela camisola maravilhosa que não está tampando a sua bunda e vai até o banheiro. Novamente, o cara não vê a sua calcinha. Lembrando, hein, galera, foda-se a calcinha, se é nova ou velha. Eu já comprei muita calcinha só pra ir no ginecologista, até o dia que eu me dei conta de que, meu Deus, pra quê, né? Aí, beleza. Não bastasse todo esse constrangimento que você vai passar, você ainda tem que sair de lá com um potinho de uma coisa que saiu de dentro de você. Tipo exame de urina e fezes mesmo. Só que de um lugar mais legal. Aí o cara vai te dar aquele potinho, você tem que sair com aquele potinho e ir até o laboratório, porque aquele é o exame de Papa Nicolau que você tem que fazer regularmente pra saber se sua saúde tá boa, se você não tem HPV, se você não tem câncer de útero, esse tipo de coisa toda. É terrível. Acho que deu pra notar pela descrição do vídeo aí, né? Mas é extremamente necessário, viu, galera? Porque não é pior do que você sair com um carinha na balada que você acabou de conhecer e dar pra ele. É a mesma coisa, você tá mostrando a sua xereca pra um desconhecido. Às vezes o médico é até muito mais conhecido do que o carinha que você tá pegando na balada. Isso sem falar que, né, o médico vai te deixar mais saudável. As chances do cara que você tá pegando desconhecido na balada te deixar mais doente são muito maiores. Então não deixem de ir no ginecologista, viu, galera? Porque a gente tem que usar, sim, essa graciosidade que Deus nos deu, também conhecida como buraco vaginal. Mas antes disso, a gente tem que cuidar do que é nosso. Porque, né, sem corpo a gente não vai sobreviver por aí. Por enquanto, daqui uns dias a ciência vai inventar uma maneira que a gente vai poder sair andando igual aquele cara do Máscara, só com a cabeça e umas perninhas de... Vocês entenderam?